Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à Rádio em Trânsito. Sabadou aqui. E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estou bem, graças a Deus. Trabalhando no sábado. Isso é sinal que temos saúde, que temos vontade, que temos determinação. Por isso, eu convido todos vocês a pegarem o aviãozinho e encaminharem para seus amigos para que tenham a mesma oportunidade de vocês de estar assistindo a Rádio em Trânsito. Muito boa tarde, Tiago. Viaturas Trânsito, boa tarde. Vamos aguardar um pouquinho aí, o pessoal está entrando. Eu sou Valéria Penati, sou da Rádio em Trânsito, da Trânsito Educação. A proposta da rádio, para quem não sabe, né, é informar, orientar, entrevistar pessoas da área. Nesse momento, né, neste sábado, de 15 em 15 dias, estou com Tiago Paltrinieri, fazendo, né, um estudo que a gente vem levando conteúdos para vocês do Penatrans. Penatrans é o plano que a gente vai falar. Nós já fizemos o primeiro, o segundo pilar. Hoje vamos começar o terceiro pilar. Gente, além disso, eu quero agradecer nossos patrocinadores da Rádio em Trânsito que estão com a gente em todos esses momentos aí, para que a rádio se mantenha esse suporte, né? E traga o melhor para vocês. Não esquecendo que todos os dias nós temos lives, conteúdos diferenciados de instrutores, educadores, de agentes de trânsito que trabalham na Rádio em Trânsito. Quero agradecer a todos eles, quero agradecer às pessoas que também trabalham atrás para que a rádio funcione, que estão sempre aí dispostos. Hoje eu não vou falar o nome de cada um, mas na próxima semana aí a gente vai fazer a programação da semana. Então sejam todos muito bem-vindos. Roberval, Adriana, muito obrigada, gente. Só Tintas, Promissão, muito bom. Conferência Trânsito, tem conferência esse mês, que conteúdo. Eu estava falando dos patrocinadores e me esqueci. Recursos de Multas de Piracicaba, parceria desde quando começou. A Emperia Educacional da Cíntia Almeida de BH, Cavalcante Seguros. Também quero agradecer a Leite Imobiliária, Leite Moraes Imobiliária, que também é de Vila Velha, de Espírito Santo, está presente aqui na rádio, contribuindo como apoiador da Rádio em Trânsito. Sabadão, vamos lá, chega de papo. Vamos, cadê Tiago? Tiago Paltrinieri. Eu estou aqui só para confundir um pouco a cabeça de vocês. Gente, Penatrans é o assunto. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Tiago está sendo convidado. Eu acho muito interessante as pessoas que saem da zona de conforto, de reclamar, que estamos enxugando gelo, que estamos fazendo isso, mas que se predispõem a estudar. Isso é bom demais. Tiago, não estou conseguindo te convidar. Quer dizer, estou convidando, mas não está aceitando. Se você quiser entrar com o outro, será que seu celular não está com o outro, né? Com o da conferência? Vamos ver aqui. Hélio, boa tarde, Hélio, seja bem-vindo. Já vamos começar, estamos no esquenta ainda. Olha lá. A gente, Valternieri, não está conseguindo. Eu acho que está no outro. Deve ser isso. Gente, conferência dia 31, você já fez sua inscrição? Não sabe o que é essa conferência? No finalzinho eu vou dar mais informações nesse sentido, tá? É para todo o pessoal da área de trânsito. E o mais interessante, gente, os convidados.
Vamos lá. Cadê tu? Cadê tu, Thiago? Aí, É, outra hoje tá ficando bom. hoje não tivemos impressora, hein? Ah lá. Para quem não sabe, o Thiago nunca consegue entrar no primeiro impacto aí. Agora ele entrou certinho, ele mostra tudo da casa, menos ele. Impressionante. Eu fui atrás de outro celular, viu? Mas É, infelizmente esse outro celular não deu certo hoje, mas vai dar. se Deus quiser. Muita calma nessa hora que vai dar certo. Vamos lá então, Thiago. Muito bem-vindo. Mais um sabadão com você, né? Isso aí. O que nós vamos ver hoje, hein? Quer explicar aí para o pessoal? Vamos lá. Você está me ouvindo bem? Tudo certo? Perfeitamente. Beleza. Perfeito. Vamos lá. Dentro do programa Trânsito Inteligente, nós estamos há algum tempo falando sobre o Penatrans e o pilar e os seus pilares. Nós já falamos sobre fizemos o primeiro programa e falamos sobre o objetivo principal do Penatrans e fizemos um catado, digamos assim, sobre o Penatrans. Depois, no outro programa, nós falamos sobre o Pilar 1, que é a gestão de segurança no trânsito. O Pilar 2 foi há 15 dias atrás. Foi o Pilar de vias seguras. E hoje nós vamos falar sobre o Pilar 3, que é segurança veicular. Perfeito. Só lembrando, pessoal, que todos esses aí, o que é Penatrans, porque tem gente que está ouvindo pela primeira vez, ou tem gente que ainda tem dúvida, nós temos salvo o que é Penatrans, nós temos já salvo que o Pilar 1 se restringe, sabe aí, o Pilar 1, É o o tema, pilar 1 é gestão. gestão, Pilar 2 É o via seguras. vias seguras, certo? E agora nós estamos no pilar 3. Todos eles vão ficar salvos na Rádio em Trânsito. Então, não perde, gente, a sequência aí. Vocês assistem, adoram uma série, né? Então, vamos lá para a série do Penatrans. Exatamente. É a primeira temporada aí do Penatrans, né? É isso. Bom, Valéria, vamos lá. Primeiramente, queria agradecer mais uma vez o pessoal que está assistindo, agradecer a você aí por ter essa oportunidade de fazermos esse programa junto e trazer conhecimento para todos que nos assistem, né? Seja ao vivo ou seja gravado. O pilar 3 é um pilar que eu, particularmente, tinha bastante preconceito, viu? Por quê? Eu, apesar do meu rostinho angelical, meu, e a minha feição juvenil, eu já estou na casa dos 40, né? Certo. E eu sou da época que carro era carro forte, que você podia derrubar muro e ele continuava de pé. Eu sou da Uhum. época do Golzinho quadrado, do Passat, do Fusca, são carros do Opala, que eram carros que você podia sair derrubando tudo que tivesse na sua frente que ele não ia destruir. E ultimamente a gente percebe que os carros eles não são mais assim. E isso, de certa maneira, me trazia um pouco de preconceito. Falando, cara, esses carros de hoje em dia, eles não prestam mais. Porém, não é bem assim. E é isso que esse pilar vai trazer para nós, né? Ele vai trazer essas mudanças de comportamento dos materiais que são fabricados nos veículos e, e os itens de segurança também, né? Não só. Quando você fala aí sobre os veículos, eu também tinha esse. Não é preconceito, é o desconhecimento, é a ignorância mesmo, né? Quando a gente surge uma oportunidade dessa de estudar um pouco mais, se aprofundar, como é bom, né? Porque ninguém é aqui da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, né? E vou ser sempre assim.
Então, a gente, cada vez, quanto mais a gente estuda, mais a gente muda de opinião. E para Sim, melhor, né, Tiago? Porque como a gente estava tapado em alguns conceitos que ficam fixos na nossa cabeça, né? exatamente. E aí a gente não consegue entender que as coisas evoluem, né? Nós evoluímos e essas inovações elas precisam ser absorvidas por nós também. E não é só na tecnologia, não é só na internet, não é só no celular, no computador, mas também a tecnologia embarcada que hoje tem nos veículos. A gente precisa entender essas mudanças. Então é por isso que às vezes eu citei assim mais ou menos sobre um preconceito, porque eu também era assim. Eu também olhava e falava assim, caramba, os carros de hoje em dia, eles não prestam, mas existe um porquê. E hoje nós vamos falar sobre esse porquê. É. Ó, e o conceito fixo que a gente tem em determinada coisa é quando a gente acha que sabe tudo e não sabe nada. É, Isso é muito bom. exatamente. É importante também falar que às vezes a gente tem aquela coisa, e eu vejo muito isso nas publicações das redes sociais, e isso mudou também, na minha opinião, quando a pessoa fala assim, publica um sinistro de trânsito e fala quem é o culpado para ter engajamento, para ter. Quem é o culpado? Então, existe A e B ou C, né? E querem achar. E aonde deposita? Nos condutores, né? É, E quando a gente começa a analisar, entender um pouco o Penatrans, entender visão zero, a gente esquece um pouco o condutor, porque é muita coisa que envolve, né? exatamente. Não dá para. Na verdade, acaba sendo até fácil, né, Valéria? De alguma forma, aqueles que são responsáveis, direta ou indiretamente, atribuir responsabilidade para simplesmente colocar a culpa no condutor. Porque aí eu colocando a culpa no condutor, eu acabo mascarando a minha responsabilidade solidária também. Uhum. Então, assim, o que será que eu, como ator, aquilo ali, daquele sinistro, poderia ter feito para evitar? Não, não, não. A culpa é só do condutor e ele que foi o problema, então é melhor assim, porque aí eu não preciso me movimentar, né? Ah, perfeito. É E isso. muitas vezes, até nós, né, quanto agente de trânsito, falhamos na fiscalização muitas vezes também, Sim. né? Mas é muito importante. Mas vamos lá então. Bora lá. Tiago, não vou perder mais tempo, hein? Já falamos Penatrans, Pilar um, Pilar 2, a Pilar 3. Qual Certo. o objetivo desse Pilar 3? Bom, vamos lá. O objetivo global do Pilar 3 é plataformas automotivas seguras, com itens de segurança modernos, inspeções de segurança regular, ou seja, não só aquela famigerada inspeção que tinha antigamente aqui em São Paulo, da Controlar, mas aquelas NCAPs, Latin NCAP, Euro NCAP, isso institucionalizar essas inspeções veiculares, para que isso se torne uma rotina no Brasil, com o controle e a testagem desses veículos, que isso é importante. Renovar a frota, a ideia é promover a renovação de frota, aprimorar as investigações de sinistros de trânsito e acompanhar as inovações tecnológicas. E essas inovações tecnológicas incluem também, por exemplo, a internet das coisas. Porque hoje em dia o que a gente tem de tecnologia embarcada dentro dos veículos, elas e começaram a aparecer, e aí a gente também precisa se adaptar a isso para que a gente não fique com a legislação ultrapassada, né? Então, esse é o objetivo prioritário do Pilar 3. Agora, de quem é essa responsabilidade do Pilar 3? Eu, olha, eu vou dizer para você que talvez o Pilar 3, se eu não estiver com falha na memória, o Pilar 3 é o primeiro pilar que envolve, sai de dentro do Sistema Nacional de Trânsito. Foge do Primeiro que é assim, controle, né? isso, Envolve outros, né?
Exatamente. Empresas, que nem você falou, empresas que constroem, né? Que faz o veículo, que põe recursos, mas eles são exigidos do governo, né? Vem de Sim, cima, né? exatamente. Eu não encontrei nenhum produto no Pilar 3 que não seja da esfera federal. Então, todos estão na esfera federal, não existe esfera estadual e nem municipal. Então, na execução estadual e municipal, não se fala sobre segurança veicular. Porém, ela é interministerial, digamos assim. Porque ela envolve o Ministério do Transportes, envolve o Ministério do Transportes com a Senatran, o CONTRAN, enfim. Mas envolve outros ministérios também. Envolve o Ministério da Fazenda, envolve o Ministério da Ciência e Tecnologia, envolve. Economia. Exatamente. Envolve o Inmetro para certificações desses veículos. Uhum. Então, ele deixa de ser algo somente focado no trânsito para ser um negócio muito mais amplo. E aí é tão amplo que atinge as empresas certificadoras, as empresas, é, 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 as montadoras de veículos, e envolvem é, é, essas empresas que fazem as testagens, envolvem as empresas de tecnologia e desenvolvimento de internet para as coisas, por exemplo. Então envolve um monte de empresas e um monte de órgãos públicos focados em trazer um veículo com uma segurança considerável para o cidadão brasileiro. Então, quer dizer que ele foge um pouco da alçada, porém é controlado pelo governo federal, certo? Certo, Ele permite que as empresas, né, os terceirizados, trabalhem em benefício dentro das normas que regem o programa, né? Ou mesmo exatamente. as leis, né? Sim, e até as adequações que têm sido feitas ao passar dos anos com relação à segurança veicular. Esse ano, eu acho que a gente até comentou isso em alguma outra live, que esse ano teve a controle eletrônico de estabilidade que entrou, não foi esse ano? Ah, foi. É. Então, essas mudanças veio lá atrás com ABS, veio com airbag, veio com mudanças na questão de segurança, elas já estão acontecendo. Então foi traduzido isso dentro do Penatrans para o Pilar 3. Isso já vem acontecendo ao longo do tempo. E às vezes é interessante até citar que tem algumas empresas que ensinam as outras. Então você pega as empresas que estão, as montadoras principalmente, que são o objetivo principal desse pilar, ou algumas empresas investem tanto em segurança veicular que eles acabam ensinando as demais, que é o caso até da Volvo, né? E é um caso, a Volvo é uma especialista em segurança veicular e ela faz de tudo para que as outras montadoras a sigam nesse sentido. Então envolve uma gama de autoridades, empresas da iniciativa privada que está focado exclusivamente na que você, mesmo tendo sinistro, que isso é importante até citar, que você, mesmo tendo sinistro, você sobreviva dentro daquele cockpit do veículo. Você sabe que a gente já chegou a entrevistar a Yara, ela é uma especialista mesmo de alta performance de veículos, né? De caminhões, que é tanta tecnologia que muitas vezes os profissionais eles têm dificuldade de lidar com tanta Sim, mudança nesses veículos que lhe dão segurança, mas é muita coisa rápida demais, né? Como tudo, a tecnologia ela vem, a gente nunca acompanha, né? E ela fala, ela transforma, né? Esses motoristas em alta performance para saber lidar com isso, com essas grandes empresas aí estão entrando, né? Pensando, pelo menos fazendo da parte dela, o comportamento dela nas estradas, amenizem os números de sinistros. Mas são ainda números muito pequenos por ser grandes empresas, né? Existem muitos outros empresas menores que já aí não têm
total segurança para o condutor e para as outras pessoas que estão na estrada. Sim, mas você quer, eu até queria complementar o que você falou, e assim, as empresas elas estão trabalhando bastante nisso, nessa questão de melhorar a segurança veicular, mas aqui eu deixo até uma crítica para o cidadão brasileiro. A gente percebe o quanto o cidadão brasileiro, por também ter uma alta carga de impostos em cima de um veículo, ele deixa muitas vezes a segurança de lado para comprar um carro que não tenha tanta segurança. Se você pega, por exemplo, um comparativo do exterior para cá e você compra carros que tem no Brasil e que não tem em outro lugar, porque lá eles não permitem que se venda esse tipo de carro. E, a, Exatamente. e essa mudança de conceito e até essa possível diminuição de carga tributária em cima dos veículos é a que mais causa o prejuízo para a segurança veicular no Brasil. Eu sei, eu vejo isso costumeiramente, mas hoje, por exemplo, quando eu troquei de carro recentemente, e uma das coisas que me levou a trocar de carro por um usado e não novo, é que com o preço de um carro novo, eu comprei um carro muito mais seguro. Uhum. Então, o pessoal tem que parar de ter um pouco essa. Agora você está falando de mudança de conceito, né? Exatamente. E você fez um clique, né? Porque talvez nós que trabalhamos na área, a gente pense nisso, né? E quem não é, não. Ele vai lá, quer saber a potência, quantas Sim, válvulas, quanto cavalo a exatamente. visão é outra, né? É potência, na verdade. Para quê, A- né? Se eu não e posso não é correr. exatamente. E não é só isso. Tem aquela galera que tem a cabeça, a mentalidade de que eu tenho que ter um carro zero. Eu conheço muita gente, principalmente o pessoal que tem uma renda um pouco mais inferior, esse pessoal, como status de que venceu na vida, ele precisa ter um carro novo. Mas às vezes ele não tem recurso suficiente para ter um carro novo e seguro. E aí ele acaba comprando um veículo que não entrega segurança. Ele é um carro novo, ele provavelmente não vai te dar dor de cabeça na questão de manutenção por um bom tempo, mas em questão de segurança, se a gente começar a observar os veículos que tem no Brasil e quais são os veículos que têm no mínimo 4 a 5 estrelas no Latin NCAP de segurança, você vai perceber que tem muito carro no Brasil que tem uma estrela ou às vezes zero. Uhum. E essa mudança também precisa ser parte do governo na redução de impostos, e é até por isso que o Ministério lá da Economia, da Fazenda, está envolvido nisso, né, nesse pilar de segurança veicular. As empresas que compram frotas, que trabalham com motorista profissional, transportadoras também precisam entender isso, que não é só um equipamento, porque eu conheço muita empresa, eu trabalhei muito tempo em transporte, Valéria, e as empresas procuram comprar o veículo que, que atenda a necessidade da carga, Ah, e não que atenda a necessidade da carga e do motorista. uhum. E aí o que acontece? Isso também precisa ser visto, Uhum. entendeu? Então, assim, precisa de uma mudança geral de comportamento nessa questão da segurança veicular. Porque enquanto tiver oferta de veículos que não atendam essa segurança e o brasileiro ainda estiver comprando esses veículos, vai ser difícil, tá? Vai ser difícil. É bom, quando você falou que trabalhou, você sabe que isso existe, então você sabe que é essa realidade. E por isso que essas grandes empresas, elas estão buscando isso, mas tem muita gente que está ignorando. Então não pode de forma nenhuma, porque é a vida de quem está trabalhando para eles, uma família inteira aí atrás, né? De funcionários que estão rodando pela estrada toda e a gente já sabe os números disso, não precisa Exatamente. repetir aqui, né? O, Tiago, só um minuto, deixa eu só agradecer aqui ao Marcelo que está chegando, o Davi Ramos, o Bucachiro, a Maeli aqui, Maeli, encontrei ela lá no Educatran,
Ricardo, obrigada, gente, de estarem aqui. Serafim, o Júnior, o Carlos, Celso Mariano, obrigada, Celso. Um grande abraço. Rick chegou aqui também, CMT, SFX, Cíntia chegou, Michele, Igorati, Arthur, Fátima. Vamos lá, então. Bora lá. Continuando o nosso assunto, antes de eu perguntar para você, muitas vezes a pessoa não lembra do seguinte: custo-benefício. Não só quando você dá segurança, você reduz custos, quando você consegue analisar os sinistros um a um, né? Quando a gente fala de estatística aí, de ver o que está acontecendo nas estradas, né, Tiago? E isso pode amenizar e dar resultado positivo, tanto financeiramente para esses empresários que estão aí, para investir também em tecnologia veicular. Isso é muito importante, né? Sim. O custo-benefício, ele é um negócio meio complicado para esse tipo de cálculo dentro da segurança veicular para o seu empregador. Porque, olha só, qual é o benefício? O benefício, primeiro, que é assim, é lógico, o caminhão vai levar carga, ele é um equipamento de trabalho, ele não é um veículo, né? A gente costuma dizer que é um equipamento. Mas ele vai levar a carga que o outro vai levar? Ele vai levar a carga que o outro vai levar. Ah, mas ele vai chegar no mesmo lugar? Vai. Mas e o benefício para o seu empregado? E o benefício para o seu empregado no sentido de conforto, no sentido de dar um pouco de, de, de conforto para o cara dirigir aquele veículo e levar. Não só o conforto, a segurança, como você disse, ele tem uma família por trás, ele está trabalhando porque ele precisa manter uma família, manter uma casa, precisa entregar ali um convívio mediano para a família, ou muito bom para a família, entregar conforto para a família também. Então, quando você pensa no seu colaborador, e aí saindo até um pouco do eixo segurança veicular, mas quando você investe no equipamento bom para o seu colaborador, para que ele trabalhe de uma forma confortável, ele vai fazer o seu serviço e ele vai entregar um resultado positivo, isso é bom para a empresa também. Aí a empresa, muitas vezes, calcula o custo-benefício como o caminhão vai fazer a média que eu preciso, ele vai ser um caminhão que economiza combustível, ele vai, de repente, sei lá, conseguir puxar o semi-reboque que eu preciso. Então, eles esquecem muito de olhar para o colaborador que vai dirigir aquele caminhão, entendeu? Uhum. E aí eles têm que É focar mais essa nisso. família que eu também toquei aí agora, a Exatamente. família que mantém a empresa em pé são esses que você chama de colaboradores. Se eu cuido, se eu Exatamente. dou segurança para ele, me preocupo com a vida dele, isso é benefício, né? Assim como um convênio médico, assim como Exato. um ar-condicionado, tudo, viagens longas, dá o tempo certo para ele repousar, entendeu? São benefícios que a gente reconhece, né? Exatamente. E é necessário, né? É mais que necessário. Atende até as legislações com relação a aí você entregar ferramental de qualidade para o seu colaborador trabalhar, né? Exatamente. Vamos lá, então. Bom, Dando bora lá. continuidade, né? Quantas iniciativas de ações e produtos tem nesse pilar 3? Esse pilar 3 ele tem 3 iniciativas, são 11 ações e 47 produtos. Uau, é muito, hein? Esse é bastante coisa. Porém, ele mescla um pouco com o pilar 2 e o pilar 6 na questão de sinistralidade. Porque aqui, um dos negócios que eu vi, assim, que eu achei importante, interessante, é que eles querem, de fato, criar uma ciência de sinistralidade. É como se fosse um centro de pesquisas de sinistro de trânsito. E isso eu Tá. achei bastante interessante,
apesar de estar aqui na segurança veicular, eles querem trazer uma espécie de método científico para análise de sinistralidade. Eu achei isso bastante interessante, mas tem bastante produto aqui e, assim, mais o governo federal que está enrolado aqui nesses produtos, viu? É porque é uma extensão, né? É algo muito grande, né? E arrojado, na verdade. Sim. Então, mas vamos de ponto a ponto. Vamos falar aí das três iniciativas depois. Depois a gente vai bem detalhadamente. Eu não sei se essa live vai ser suficiente. Vamos ver se Vai, você consegue fazer aí. vamos lá. Bom, iniciativa 1. A iniciativa 1 é aprimorar a segurança veicular. Aprimorar a segurança veicular é aquilo que a gente já estava praticamente dizendo ali atrás. É o veículo, e é por isso que aqui, de repente, desmistifica aquela ideia de que o veículo, ele hoje é descartável. Qual que é a ideia da segurança veicular aqui? Não só ter equipamentos, não só ter dispositivo de segurança, com relação a, por exemplo, um cinto de segurança de 3 pontos, que foi a criação da Volvo, que ela permitiu que os outros utilizassem. O ABS, que é um sistema inteligente de frenagem, o airbag, que se você tiver com o cinto de segurança, ele salva muita vida. Se não tiver, tem que tomar cuidado, porque tem que ter o cinto de segurança junto. E o controle de eletrônico de estabilidade. Mas não só isso. O veículo, ele precisa ter uma estrutura dentro do seu cockpit e mais rígido, e a parte externa ser deformável. Porque à medida que esse veículo se envolve em um sinistro de trânsito, esse material deformável, ele absorve parte desse impacto. Por absorver parte desse impacto, ele transfere muito menos esse impacto para dentro do cockpit onde você está. Então, quando esse material maleável, no impacto, ele se deforma e não é rígido como os carros de antigamente, você recebe menos pressão desse impacto, até porque o corpo humano ele não foi feito para sofrer impactos. Muito importante. Mesmo que você não tenha nenhuma lesão exposta por esse sinistro, o fato de você ter impactado, ele pode causar problemas internos no seu corpo que, num primeiro momento, você não vai identificar. E que no posterior, sim. E um detalhe, que quando você fala do impacto, né, do choque por si só, e que varia conforme a velocidade desse impacto, né? Exatamente. Que pode ser menor, maior ou menor. Eu lembro que a gente fez quando a gente estava fazendo o Visão Zero, a gente entrou nessa questão aí de impacto e às vezes a gente não entende algumas coisas, né? Mas aí você começa a fazer esses cursos, levantar algumas informações e aí você começa a falar, pô, agora as coisas começam a encaixar, né? A Volvo, se não me falha a memória, foi a Autoliv, não foi a Volvo. Aí você me corrige se eu estiver errado. Que desenvolveu ali uma pesquisa sobre o máximo de impacto que um corpo humano consegue receber em velocidade dentro de um veículo, que aí seria numa colisão frontal no máximo 80 km por hora, não é isso? Isso. Você está falando impacto frontal. Também protegido, isso. Frontal. Isso. Porque tem isso também, tem as posições. E aí o que acontece? Aí você pega uma rodovia de pista simples, mão dupla, sem divisor de pista, sem uma defensa no meio da pista, e você vê a limitação de velocidade lá no local de 80 por hora, muitas vezes você acaba ficando irritado. Você fala assim, caramba, poderia ser 100, né? Por que 80? Mas existe um porquê. Então tem a questão de que, dependendo do impacto, como vai ser esse impacto, se é frontal, lateral, se é transversal, dependendo da velocidade, se não tiver nada para absorver esse impacto, o corpo não aguenta. Mesmo que você não tenha nenhuma lesão aparente, o seu corpo ele não vai aguentar esse impacto. Então tem toda essa questão que precisa ser avaliada também nesse iniciativa 1.
Você falou uma coisa que eu achei tão interessante, porque foi uma questão que eu também vi na live da Estefânia, onde ela falava de sinalização horizontal na pista, né, de não ultrapassagem, que a pessoa às vezes questiona assim, meu Deus, mas não tem, essa estrada, ninguém, essa rodovia, ninguém passa, porque fazer essa pintura, né? Alguém fez baseado num estudo, gente. Então, Exatamente. não é a quantidade de veículos que rodam, mas os poucos mesmo que rodam trazem situações extremamente gravíssimas, né? Por isso que foi assim feito, né? Seja um lugar que você tá ali de passeio, mas alguém fez aquilo por uma razão, né? Isso é Exatamente. muito importante. Bom, vamos lá. Iniciativa 2, inovação tecnológica. A iniciativa 2, ela vai trazer aquilo que a gente estava falando sobre a internet das coisas, sobre as tecnologias embarcadas e, inclusive, depois a gente vai citar lá, sobre a questão dessa tecnologia embarcada nos veículos, ser possível que ela se conecte com outras bases de dados, para que, se caso acontecer com você alguma coisa, consiga se conectar, avisar, enfim. Tem toda uma tecnologia que está vindo desses veículos novos, uma tecnologia embarcada, conectividade via satélite, umas coisas assim que, para quem era acostumado com o golzinho, que você dava a partida lá e o platinado colava e você tinha que dar uma lixada lá para ele funcionar, é um negócio é um negócio muito revolucionário, mas que está acontecendo e a gente precisa acompanhar. A Agradecer a bobina do Turraca que Fusca, está chegando aí, ó. Segurança Viária, Mato Grosso do Sul. sensacional. Álvaro também. Obrigada, Álvaro, Maria Aparecida. Fábio, obrigada, Somar Trânsito e Vida. Fabião vai estar com a gente. Vai estar com a gente. Vamos lá. Muito bom. Você falou da inovação tecnológica, né? A que ponto que uma empresa lá investe na tecnologia e alguém vai lá e fiscaliza isso? Quem vai ver se ele está usando a tecnologia a favor da vida ou não? Olha, todas essas tecnologias que envolvem aí a segurança veicular, elas têm que serem homologadas pelo Inmetro. Então, o Inmetro, aqui no Brasil, né? O Inmetro é quem verifica se aquelas inovações elas vão trazer um resultado positivo ou não. É claro que o Inmetro ele tem uma certa limitação no sentido de ele precisa que você diz para ele qual é o objetivo daquilo e ele vai testar se aquilo está sendo alcançado. Não é como se ele fizesse assim um teste muito abrangente desses veículos. É por isso que eles também querem fazer a institucionalização das empresas de testagem de veículos, de segurança veicular, como a Latin NCAP faz essas testagens, mas é uma empresa, hoje ela é uma empresa, é uma organização, mas ela é subsidiada de empresas, enfim. Aquela empresa que faz as testagens dos veículos, ela não é um órgão governamental. E a ideia do Penatrans nessa parte é trazer isso para o governo. Certo. Muito bom. Iniciativa 3, podemos ir agora? Ora, processos estruturantes. Bom, aí é aquilo. É a ciência da sinistralidade que eu havia citado e o Latin NCAP institucional, que é aquilo que eu estava dizendo antes, que é trazer para o lado governamental a testagem de segurança veicular. Está nessa parte de processos estruturantes, que é a iniciativa número 3 do Pilar.
Tudo isso aqui parece assim muito pouco, né? Fala assim, não, mas isso aqui é super tranquilo. E não é. Não é. Na hora que a gente começar a falar agora das ações, As nós vamos ações, começar nós vamos ver que vai ser bastante complexo. certo. Bora para as ações, então. Então, vamos lá para as ações. Bom, esse daqui eu até marquei como algo que você ia ficar muito feliz, porque você sempre é uma ativista pela mobilidade ativa, e aqui a ação número 3001, A3001, é uma ação para aprimorar a segurança dos veículos, dos usuários vulneráveis no trânsito, pedestres, ciclistas e motociclistas. Então aqui vem no olhar de melhorar a segurança desse tipo de usuário da via, desse tipo de modal mais frágil. Então, vamos procurar melhorar essa questão para os ciclistas, motociclistas e pedestres. A Essa, ação número... essas ações que você pôs aqui, você pôs todas elas, elas estão numa sequência? Estão numa sequência, eu coloquei todas elas, mas até por questão de tempo não acho relevante a gente falar todas Todas, assim. tá. A gente já vai falar algumas delas, porque senão vai acabar passando rápido muito tempo, né? Lembrando, gente, a gente falou das 3 iniciativas aí, né? Do Pilar 3. E agora o Tiago está falando sobre as ações, né? As preocupações aí já na prática mesmo, né? Exatamente. Perfeito. Bom, a ação 3004, a 3004, é aonde eu te falei que o Ministério da Fazenda ele vai ter que atuar mais, que é promover a renovação da frota para veículos mais seguros. E aí, aqui nesse caso, vai ter que ter uma redução de impostos, vai ter que ter uma troca com troco, um aceito ser usado, alguma coisa assim, para incentivar, porque se não tiver, não vai No rolar. formato de incentivo, né? Então, Exatamente. essa ação é a 3002. 3004. É a 3004. 3004? Isso, é. Tá, beleza. A 3005, ação 3005, aprimorar o processo de destinação de veículos sinistrados ou recolhidos aos pátios de órgão de trânsito e de fiscalização, bem como suas peças. A gente tem bastante problema com isso em São Paulo. Os veículos ficam no pátio muito tempo e a destinação para esses veículos serem leiloados, como sucata para destinação em peças, ele é um sistema muito precário. E diversas vezes a gente vê esse tipo de problema aparecer no noticiário como algo negativo. Então isso precisa ser melhorado sim, até para transformar esses veículos dependendo da monta, né? Transformar esses veículos em não sendo possível de recuperação, porque isso também afeta a segurança. Tem muito carro andando por aí, que é o carro que se envolveu no sinistro, o cara corta ele no meio, pega uma parte que presta, a parte que não presta joga fora, corta outro, coloca no lugar, solda e entrega o carro como se fosse um carro em perfeito estado de Apto, conservação, né? né? Apto. O Tiago, tem Exatamente. alguns estados aí fazendo, não sei se é Santa Catarina, porque que fez em virtude esse trabalho com os pátios, né? Exato. Principalmente porque assim é um centro na questão de saúde, né? Da dengue, porque chove, os veículos estão lá parados, né? Então, eles fizeram uma limpeza de veículos de 25 anos. Então, E no grupo nosso lá de seminário pediram também, gente, quem que está fazendo isso? Como a gente pode fazer isso? Aonde a gente busca, né, instruções para isso. Então está havendo um movimento antes que parece que não se preocupavam e que estão buscando, né, informações. Tem sim. aumentado nesse sentido. Isso é muito bom. Até porque os pátios sempre foram um problema, né? E a Cemitério, né? Um gente, cemitério. isso. E a gente precisa, de certa maneira, olhar para esse problema e enfrentar ele. Enfrentar. Porque
não dá para ficar do jeito que está, né? Tá muito complexa a questão dos pátios mesmo. Mesmo porque se os sinistros aumentam, tanto em rodovias quanto nos municípios, esses pátios estão abarrotados, né? Então, quer dizer, se você não tomar uma providência, você não tem mais aonde colocar isso. Você vai pegando mais espaços? Não. A gente tem que tomar. Exatamente. Então, essa reciclagem de veículos, esse processo também está aqui dentro da parte de segurança veicular e é um tópico que vai ser bastante complexo para executar, mas que está aqui e tem que ser feito, né? Uhum. Bom, Muito bom. a ação 3007, a A3007, eu marquei aqui como uma ação bastante interessante, que está ligada com a internet das coisas, que são os veículos autônomos. Então, compatibilizar a legislação brasileira com as diretrizes de circulação de veículos autônomos, ou seja, os Tesla da vida. Quando esses caras estiverem aqui em larga escala, como que a gente vai fazer para regulamentar isso? Aí entra até um pouco naquilo que você disse. Quem vai fiscalizar a segurança veicular de um veículo que não tem motorista? Uhum. Então precisa também pensar nessa adequação. Tá. Ação número 3008, promover mais segurança cibernética e de telecomunicações embarcadas em veículos. Isso aqui é aquilo que eu citei, mas agora um pouco mais avançado no sentido de proteção. Como os carros hoje estão saindo com bastante tecnologia embarcada, eles são possíveis de serem hackeados, inclusive. Quando o carro está conectado à internet e o sistema de gerenciamento dele está conectado a esse sistema embarcado conectado na internet, eles podem ser invadidos e utilizados de forma errada. Então também precisa ser pensado na segurança de dados desses veículos, para que eles não se tornem aí algo bem próximo de uma Skynet. Uhum. O exterminador do futuro aí vai começar a jogar carro em cima da gente. Sim. Sim. Então, também é algo que precisa ser pensado. Às vezes até parece futurístico demais, mas realmente a gente precisa se atentar a isso e o Penatrans acerta. Eu não vejo tão futurístico, não. Eu vejo atrasadíssimo. Porque se isso está despontando aí, a gente sabe que foi baseado em algo que já aconteceu. Talvez não no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, né? Como os autônomos estão também em outros países em escala mais avançada, sabe que teve que passar por esse processo. Então, a gente precisa acelerar nesse sentido, sim. E daqui a pouco, provavelmente, aqui vão estar os Evitols também, viu? Eu tava esperando você falar. Tava esperando você falar. Provavelmente aqui vai entrar os carros voadores também, viu? Uhum, exatamente. Porque eles vão ser autônomos também. Certo. Bom, ação 3009. Aprimorar o processo de investigação de sinistro de trânsito. Aquilo que eu falei, a ciência da sinistralidade. Começar a trabalhar com pesquisadores para entender melhor as razões da sinistralidade de um método mais profundo e científico. Nós já temos bastante métodos para analisar, mas o que eu entendi que eles querem fazer aqui é algo robusto ao ponto de ser possível identificar antecipadamente dentro da segurança veicular que vai acontecer um sinistro. Isso aqui é bastante interessante. E a última ação aqui que eu marquei como mais importante é criar estrutura laboratorial para a realização de ensaios de homologação, de avaliação de conformidade da produção e de investigação de acidente de consumo. Isso aqui, Valéria, isso aqui é o NCAP, institucional, é o NCAP do órgão de governo. Então, essa parte aqui é criar essas estruturas. Essas são as ações não é fácil, não, também, né? Não vai ser fácil. Vai requerer bastante tempo e bastante engajamento do governo federal, principalmente, que aqui é só eles, né? Aí já é o papel deles. Sim. Ô Tiago,
e os desafios. Bom, vamos lá. Eu peguei aqui, separei alguns desafios, porque realmente eu entendo que eles vão ser os mais desafiadores, os desafios mais desafiadores. Muito bom. Elaboração de proposta legislativa para a criação de programa de renovação de frota nacional, e esta regulamentação são os produtos P3011 e P3012. Isso aqui bate de frente com aquilo que eu falei no começo, da questão de não só a carga tributária muito grande na questão do veículo no Brasil, mas também com aquele paradigma antigo de que eu preciso ter um carro novo, ou eu preciso ter um carro potente, ou eu preciso ter um carro grande, mas eu não preciso ter um carro seguro. Então, não é só a mudança, o incentivo à mudança de frota, à renovação de frota, mas também a quebra de paradigmas com relação ao carro. O carro, hoje, no Brasil, ele é considerado pelos brasileiros como algo que faz parte da vida dele, no sentido de poder, no sentido de status. Então, às vezes ele não se importa com segurança. Ele se importa em ter um Então, carro. o que eu falo para você é mudar de conceito, certo? Assim, quando você fala assim, por que eu quero ter o híbrido? Por que eu vou ter um ônibus elétrico para minha cidade? Quando a prefeitura começa a questionar esses quesitos, é porque ela está preocupada em economia, sim, está preocupada com o transporte de qualidade também, mas ecologicamente é uma das coisas vantajosas. Então, quando você faz essa mudança para o lado, porque o meio ambiente nas escolas vem sendo trabalhado lá atrás, né? E que o trânsito também deve estar inserido nas escolas lá atrás também, só que não está, Sim. assim como o meio ambiente. Então, quando você fala que nós precisamos saber escolher o veículo, né? Não é que o veículo, ele é, como se diz, o ser humano se sente o cara, né? Depende do veículo que ele está. Empoderamento. Exatamente. Ele acha que pode, que o carro representa a roupa que ele veste de marca. E não é isso, né? Então, esse conceito, a partir do momento que, como você trabalhou da ecologia, necessidade, favorecimento do meio ambiente, reciclar lixo, a gente precisa começar a falar que segurança não é uma obrigação, é uma necessidade, porque a minha vida precisa estar segura. Então, eu preciso Exatamente. entrar, não é qualquer cinto. Porque outro dia eu estava assim, nossa, para pôr o cinto, tem um negocinho que você põe ali e finge que está de cinto. Uhum. Então, esse conceito medíocre que eu vejo um jovem fazer isso, às vezes mais velho também, mas é muito pequeno porque a vida dele não tem tanta importância. Só que Exato. ele está no limite da vida dele. Só que se ele correr e bater, ele pode matar e não morrer ele, entendeu? Então, esses conceitos têm que ser mudados, assim como muitas coisas nós mudamos em relação ao meio ambiente, nós temos que falar de segurança. Segurança é básico, entendeu? Eu quero ir e voltar para casa com vida. Então, falar disso é importante, trazer profissionais que falam sobre segurança é demais de importante. Exatamente. Desculpa o desabafo. Bom, vamos lá. Que nosso tempo está acabando já, né? Os desafios. Bom, produto P3024. Criação de Sistema Nacional para a Emissão do Boletim de Acidentes de Trânsito. Isso aqui, por si só, esquecendo a parte de tecnologia, a parte de segurança veicular, isso aqui já é um desafio de décadas, né? Uhum. Porque existem diversos
atores envolvidos nisso e que cada um quer fazer do seu jeito. E aí falta uma organização federal de fato para determinar que seja feito assim e pronto, acabou. Então, esse, na minha visão, também é um produto que vai ser bastante difícil de acontecer assim da noite para o dia. Já está com a meta para 2024, que eu acho que não vai ser atingida, mas realmente isso aqui é porque às vezes falta um pouco de vontade de fazer mesmo de todos, né? E quando o outro faz, eu quero atrapalhar. Exatamente. Bom, vamos lá. Produto P3037. A regulamentação dos requisitos de segurança para a circulação de veículos autônomos. A meta é 2025, e aí o que acontece? Já temos veículos autônomos já. A gente está tentando fazer com que não aconteça o que aconteceu com a Uber nos eVTOLs da mobilidade aérea urbana, do carro voador, mas com relação a isso já está atrasado. E a meta é para o ano que vem. Então, assim, já tem carro Ano que vem é autônomo aqui no depois de Brasil. amanhã. Se as pessoas não sabem disso, é depois de amanhã. Entendeu? Então, isso também já está atrasado. Aham. Isso também já deveria estar sendo feito e não está. Então, é um grande desafio colocar a regulamentação sobre os veículos autônomos aqui no Brasil. E, por último, que é algo que também está para a meta de 2025, que é algo que, para nós, da área de trânsito, principalmente quem está envolvido direto com a segurança viária, vai ser bastante importante, porém, também vejo como um desafio aqui, é o produto P3038, que é a criação do Centro de Estudos de Sinistros de Trânsito. É um órgão que seria federal, envolvido todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, para que nós tenhamos ali um centro de pesquisas que pudéssemos recorrer em casos específicos, enfim. Como se fosse um centro de pesquisa espacial, um centro de pesquisa nuclear, enfim. Seria nesse mesmo sentido. Eu tenho tanta preocupação nesse item aí pelo seguinte, né? Quando a gente fala sobre trânsito, quando a gente fala de vida e associado à politicagem. Por que eu falo isso? Uma pessoa que está passando ali, os agentes de trânsito estão ali e vão ficar para sempre, se Deus quiser. Boa tarde, Pinheiro. Bem-vindo, querido. Então, o que eu falo nessa questão? 2018 eu me aposentei. Em 2012 eu fiz um levantamento de 2000 a 2014 de todos os sinistros que tinham, porque não existiam essas informações. Hoje a gente pega grupos aí que a gente tem e pergunta: você faz algum levantamento? A sua cidade? Você vai falar, Valéria, Brasil é grande, são gestores diferentes, tudo. Mas isso não dá para mais adiar. Não dá? Não dá. Então, a cobrança dos números do órgão federal tem que chegar imediatamente. Por quê? Você vai ter que fazer o que eu fiz de 2000 a 2014, enquanto eu estava nativa. Porque esses números são a base para que eu faça qualquer transformação no trânsito da minha região, cidade, qualquer coisa. Então, não dá para adiar. Você está atrasado se você não faz. Eu faço BAT, eu faço Bolt, eu não faço nada, eu pego da Polícia Civil, eu pego da Polícia Militar. É uma mistura tão grande que a gente não sabe quais números são verdadeiros. Não sabe mesmo. Não. É como se cada um usasse o seu tempero. E o trânsito existe aí há quanto tempo atrás? Se a gente quer construir uma salada, sei lá, grega, nós precisamos temperar com aquela receita daquela salada. Entendeu? E o pior, assim, Valéria, que eu acho é que, assim, mesmo quem faz, cara, é uma bagunça tão grande com a relação de base de dados que realmente você não consegue saber se quem está certo e quem está errado.
E deveria ser uma coisa centralizada. Você já entrou no Renaeste? No painel do Renaeste? Já entrou lá? Não, eu não tenho como entrar mais, né? Não, não, pode entrar, é livre o acesso. Ah, Eu mas entro não lá e é, fico. você, a sua entrada é vinculada ao município, não é? Não, não, pode ir lá, digita lá Renaeste no Google, você vai acessar o painel do Renaeste. Cara, eu fico tão feliz quando eu entro naquele lugar. Sabe por quê? Porque Porque eu não tenho óbito nenhum em mão do meu município que eu trabalho. não acredito. Não tem óbito. Aí eu falo, nossa, cara, eu vou começar a falar para os jornais do contra, né? Os jornais que querem acabar com nós no Então, trânsito lá, entrar no chegou. Renaeste ao invés de entrar no Infociga, porque o Infociga põe mais, né? Óbito Uhum. para mim. Ah, então, E o. aí que eu falei, enquanto não é, o agente de trânsito vai lá, ele socorre, ele cuida, ele faz o registro, mas o município não quer, para não dizer que na gestão dele está acontecendo isso, não está certo isso, gente. Né, Não está certo, a gente sabe que isso existe. Porque quando eu falo para o agente de trânsito lá no grupo nosso do seminário, gente, por que vocês não estão levantando dados? Por que vocês estão colocando um redutor de velocidade aqui? Por que isso? Quando você está conversando com o cara, ele não tem essa resposta, porque ele está na ativa executando lá o trabalho. Mas ele sabe o que freia isso. Não podemos divulgar esses números. Você tem por obrigação divulgar esses números, porque trabalhando você faz parte do Sistema Nacional do Trânsito. Eu preciso saber de Piracicaba, de Americana, Santa Bárbara, para saber a região metropolitana que situação está. sim. Não é para concorrer, mas para saber quem está fazendo melhor, que resultado está dando para a gente copiar. Entendeu? Até porque se o cara saiu do município que eu trabalho, e aí ele foi para o município vizinho, e ele morreu lá, o cara morreu do mesmo jeito. Sim, Não deixou de morrer, porque, não, sim. ó, saiu do meu município, ele morre mais. Então, assim, as pessoas precisam entender, os gestores precisam entender que nós precisamos fazer integração. Nós precisamos trabalhar de forma Isso. integrada. E isso, Valéria, eu estava fazendo até esses dias, escrever um artigo. Mas só um é, pouquinho. Mas para essa integração existir, o município, a individualização precisa existir. Eu não posso sim, integrar, como você falou, se o meu número é zero. Eu não tenho que integrar. Você está entendendo? sim, Se o meu município não estiver fazendo as coisas certas, levando para todo mundo ver, seja, se ajuda na polícia, porque a polícia vai saber aonde ela vai fazer a blitz dela. A Secretaria de Educação, a educação na Secretaria de Trânsito, aonde eu vou fazer um trabalho de lei seca, de campanha. Então, não pode esconder esses números, gente, senão não vai diminuir nunca. exatamente. Desculpa aí, pode falar. Não, é legal você ter falado isso, porque até complementa o que eu ia dizer. Que eu estava fazendo levantamento para escrever um artigo, e assim, para detalhar o artigo 24 e os seus incisos, que diz lá no CTB. E tudo que você acabou de dizer está lá. Não é reinvenção ou invenção de moda, não é nada de estar dizendo assim, eu quero que faça integração, ou eu quero que faça integração com a polícia, eu quero que faça integração com os outros órgãos, precisa divulgar número, precisa fazer isso tudo, tá tudo lá. Aí você falou assim, mas eu perguntei para os agentes, o agente falou para mim que não faz nada disso. Esses agentes, eles conhecem esse artigo? Eu acho que a gente precisa falar melhor sobre isso com eles. Então, mas deixa eu falar, essa pergunta que eu fiz foi há 2 anos atrás, entendeu? Hum. Pode ser que melhorou ou pode ser que aumentou o desconhecimento, Ah, certo? eu E acho que talvez aumentou. não seja para eles que a gente tem que estar falando isso. Sim. Você percebe? Então acontece o fórum aí, né, secretário, talvez seja um tema que deva ser discutido. É, eu vou replicar as palavras do Cesário no Fórum de Agente de Trânsito lá em Campina Grande, e do Cesário lá de São Eu Luís, né? sei.
Não, não, ele é de João Pessoa. João Pessoa. João E ele Pessoa. disse o seguinte, que ele foi no Fórum Nacional de Secretários da Mobilidade Urbana, enfim, e ele não ouviu uma palavra trânsito lá. Aham. E esse Agente de fórum de trânsito também não. nada, nada. Então esse fórum paulista, ele repete o que faz o Fórum Nacional, tá? Dificilmente E eu você fui escuta a no palavra trânsito. encontro no Parque da Mobilidade, também senti essa mesma falta. Os cara estão. Tudo bem, não tô aqui falando que deveria. Não deveria falar, mas os caras estão olhando só carro elétrico, ou ônibus elétrico, trocar a frota de ônibus. Uhum. Subsídio do governo federal, do Sistema Único de Mobilidade. Mas e o trânsito? Nada. É complicado. Então, dai a César o que é de César, né? Bom, Valéria, com relação ao nosso pilar 3 segurança veicular, eu acredito que nós passamos assim uma boa pincelada nele sobre os produtos Sim. prioritários, as ações prioritárias, enfim, aquelas que vão dar mais trabalho para fazer, né? E eu acredito que é isso. É, A nossa essa sorte, pauta aí, ela foi bem. Ela pode ser mais, gente. A minha preocupação, assim, não se discute um plano assim em uma hora, tá? sim, Então, a ideia nossa é tentar em cada live falar sobre um pilar aí. E quem está com todo esse conteúdo aí é o Tiago Paldrinieri. Eu venho para atrapalhar um pouquinho aí, que eu fico pondo na parede, eu tenho muitos questionamentos, né, muitas dúvidas. Então, eu acho que vocês têm as suas, a gente pode fazer um curso mais aprofundado, sim, discutido sobre isso. Então, a gente está com o canal sempre aberto para vocês aí. Não sabemos tudo, mas a gente se aprofunda e estuda bastante para que a gente possa trazer alguma coisa para vocês. exatamente. Tiago, nosso tempo esgotado. Esgotada. Eu queria que você desse um recado aí sobre a nossa conferência do dia 31, o que é, para quem é e como vai ser e quem são os convidados. Perfeito, vamos Cinco. lá. Bom, até com relação ao que a gente estava discutindo agora sobre esses encontros que falam um pouco de trânsito e de segurança viária, a gente procura sempre fomentar essas questões aqui no Trânsito Inteligente da Rádio Trânsito, nas nossas discussões, enfim, nos nossos grupos. Vimos então a necessidade de abrir ali a nossa primeira conferência Trânsito Inteligente de Segurança Viária Municipal. Vai ser das 9 às 16h30 no dia 31/7, final do mês agora. O foco é como aplicar definitivamente a segurança viária nos municípios e como trazer o Penatrans para a realidade desses municípios. Então, nós vamos ter diversas apresentações, diversos participantes que vão focar na apresentação para o município e como a gente vai fazer para implantar não só a municipalização do trânsito, mas também a segurança viária e o Penatrans. E quem que tem que assistir essa live? Os agentes de trânsito e os gestores dos órgãos de trânsito e aqueles gestores que ainda não têm o seu trânsito municipalizado e que têm interesse em municipalizar. São esses praticamente todo mundo tem que assistir. Profissional liberal da área de trânsito, instrutor de trânsito, diretor de trânsito, enfim. Todo mundo que transita na via pública precisa assistir essa live, Agente essa de conferência. trânsito, Agente de trânsito, gestor de aposentado do trânsito, trânsito. aposentado do trânsito, educador de trânsito, engenharia de trânsito, todo mundo. Nós temos vários convidados, são convidados especiais também para trazer esses conteúdos aí. Pode falar alguns nomes aí, por favor? Podemos Obrigada, sim, vamos lá. Adriana. Inclusive, ontem nós conseguimos fazer assim o fechamento do nosso do primeiro painel que a gente consegue fechar, que é o segundo painel, que vai ser das 10h30 às 11h45. Nós tivemos aí a grata surpresa de aceitar nosso convite de participação a Cirlei, que é a coordenadora de educação para o trânsito da Senatran, né?
ela vai participar do segundo painel, juntamente com a educadora para o trânsito, doutora Valéria Penati, correto? Doutora é ótima. O superintendente de engenharia de tráfego lá de Barueri, o Gilvan Andrade, e o supervisor do grupamento de ações rápidas de trânsito lá de Barueri, o Rogério Santos. Eles vão estar nesse segundo painel falando sobre as experiências e como implantar ações preventivas dentro do trinômio do trânsito, que é a educação, esforço legal e a engenharia. Quem mais também? Nós já temos a doutora Nayara Coimbra, que é a presidente do CETRAN de Goiás, que vai participar do primeiro painel. A doutora Regina Maria Duarte, que é a presidente do CETRAN do Mato Grosso do Sul e presidente do FOCOTRAN, vai participar do nosso primeiro painel também. O doutor Frederico, que é o presidente do CETRAN São Paulo e diretor regional sudeste do FOCOTRAN, também vai participar desse primeiro painel com a gente. O segundo painel é esse que eu já tinha dito. O terceiro painel, a princípio, estou já incumbido de participar desse terceiro painel sobre a manusear o Penatrans, sobre elaborar os produtos do Penatrans. E no quarto painel, nós já temos já o nosso queridíssimo amigo Fábio Silva, da Somar Trânsito e Vida, que vai apresentar ali as suas contribuições para melhorar a segurança do trânsito. E precisamos lembrar, né, que Barueri também foi escolhida, né, como o ponto focal, né? Então isso dá uma bagagem para vocês e uma experiência, um know-how para desenvolver, ferramentas para trabalhar com esse plano tão maravilhoso que pode dar certo desde que todo mundo também cumpra a sua parte, né? Exatamente. Isso é muito bom. E você vai explicar também o passo a passo, o que você já fez, o que já estão fazendo, apesar que o tempo será para cada palestrante muito pequeno, diante da grandeza do, né, do conteúdo aí. Mas é o que no momento podemos fazer, né? Nós temos assim muito conteúdo. O ideal seria que tivesse mais tempo. Porém, a gente sabe dos compromissos de cada um, a gente sabe que já para ficar um dia assistindo esse evento, muitas vezes você tem que acabar deixando de fazer algumas coisas, então a nossa ideia foi fazer o maximizar, conversar e depois a gente já pula para o próximo assunto, enfim. Vão ser 4 painéis. Responder algumas questões, né? Isso. Vai ser moderado pela Valéria e por mim, a apresentação é toda da Valéria. Ela vai apresentar ali inicialmente os painéis e o moderador assume após isso. Cada painel vai ter em torno de 1 hora para cada apresentação, para a apresentação dos 4 participantes, ou seja, são 15 minutos para cada, 1 hora no total, e um finalzinho ali, uma como é que fala? Uma gordurinha para as perguntas que terão ali sobre cada participação, para o pessoal responder as perguntas do pessoal que fizer ali a integração junto com nós no YouTube. A estrutura basicamente é essa. A gente vai ter algumas pausas entre os painéis, justamente para dar uma descansada, tomar uma água, usar um banheiro, esse tipo de coisa, para que todo mundo consiga assistir de forma confortável, que não fique maçante. Então, cada painel em torno de 1h15, 4 painéis, 2 blocos. O bloco da manhã e o bloco da tarde, previsão de encerramento 16h30. Com certificação é muito importante, porque é a primeira pergunta que fazem. Exatamente. Você pode escolher também assistir. A gente gostaria que vocês assistissem tudo, né? Exato. Porque tudo é rico, mas a gente entende que a demanda de cada um é individual e fica difícil. Mas é importante, sim. Tá? Outra coisa que é importante a gente salientar, gente, não perde essas oportunidades. Não é fácil a gente tirar esses profissionais que vão estar com a gente nessa conferência da realidade deles, não um dia útil aí. Eles tiveram que interromper, dando essa deixa aí, porque a gente fala o quanto é importante. Então, a gente quer que vocês todos roubem a oportunidade deles aí, que está aí
disponível para a gente, tá bom? É isso mesmo. Até porque, Valéria, é até interessante citar que, como a gente está falando de município, e hoje a gente já entramos, a partir de hoje, na época eleitoral, para você conseguir hoje participar de um evento desse a nível municipal, é um negócio muito delicado, porque ele vai ter que falar, como é que fala? Ele vai ter que, ele não pode fazer nenhuma propaganda, digamos assim, do Uhum. município. Então, para esse cara estar lá disposto a falar, querendo apresentar as suas inovações e ainda tendo todo esse trabalho para não fomentar politicamente essa situação, então realmente precisa sim que vocês assistam, vão lá, se inscrevam, assistam com a gente, vai ser um negócio muito legal que a gente está fazendo para vocês, para nós, para melhorarmos a segurança viária municipal dos 5.570 municípios do Brasil. E são cases de sucesso que têm dado resultado aí para a gente pegar o que a gente precisa para o nosso município, para o nosso trabalho. A Regina, por exemplo, do CETRAN, lá do Mato Grosso do Sul, ela atingiu a totalidade de todos Exato. os municípios dela serem municipalizados. Não é fácil, gente. E todo mundo Não, fala, mas é um estado pequeno. Mas, de qualquer jeito, atingir a totalidade, independente do tamanho, não é fácil. Foi um desafio e a gente precisa saber como foi isso, certo? exatamente. Você vê Olha lá, a Rio Grande do Adriana Sul, falando aqui, ó. aí, Aqui no Mato Grosso, os municípios menores não querem assumir é, o um- é, trânsito. um, é um problema do estado de São Paulo também. Uhum. Mas a gente precisa vencer essas barreiras. O Rio Grande do Sul está com 98, se não me falha a memória, 98%. E eles, como é que fala? Não querem. Aí, ó. Nós queremos, viu? Nós querendo fazer fiscalização de lei seca junto com o Estado e os caras não, com a oportunidade Que não coisa, fazem. Olha aí. que situação invertida, né? Situação. Exatamente. Enfim, Mas vai dar mas é certo. isso, se a gente mostrar esse interesse, que existem pessoas empenhadas e querendo modificar essa história, né? E isso a gente contribui também para que a Senatran tenha esse conteúdo aí, essas informações. Então, nós estamos usando das ações para acontecer os nossos instrumentos que a gente tem em mãos. Então, a gente conta com vocês. Beleza? Perfeito. Sabadão, gente. Sensacional. Obrigada, Isso viu? aí. Obrigada por todos. Compartilhe essa live. Leve, tem sempre algum amigo que precisa estar ouvindo isso e que vai ser Exatamente. útil. Beleza? Porque no trânsito nós não estamos sozinhos. Não adianta. Exatamente. Beleza? Tiago, obrigada. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado, Valéria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço para todos. Tchau, tchau, gente.